Oiê, eu sou a Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje eu vou realizar um sonho de infância meu e eu vou trazer para vocês um tutorial de maquiagem. E hoje eu decidi trazer para vocês uma maquiagem simples que você pode usar no seu dia a dia e que é muito fácil de fazer, então de verdade, assim, não é para dar trabalho nenhum. A não ser que você seja que nem eu e você goste de ficar acrescentando um monte de passo que na verdade a gente nem precisa colocar desse tanto de coisa na maquiagem, tá? Você pode fazer ela o mais simples possível e ela vai ficar linda do mesmo jeito. Vocês me desculpem, desconsiderem que eu não tenho nenhum cenário legal para colocar aqui para vocês, mas um dia eu ainda providencio isso. Vamos só ver se eu consigo gravar mais ou menos a maquiagem e esse é o que eu tô me propondo hoje, hein? Então bora lá. Bom, eu já tô com a minha pele limpa e eu passei um pouquinho de protetor solar, porque é uma maquiagem simples para o dia a dia, então todo dia a dia você tem que estar aplicando protetor solar, certo? Certo, então o primeiro passo, a gente tá com a pele limpa e passar protetor solar. Se você quiser ficar incrementando seu skincare, enchendo com um monte de produto, você é livre para fazer o que quiser. Eu não acho que tem necessidade. Se o seu skincare já estiver certinho em algum momento, por exemplo, eu gosto de fazer skincare à noite. De dia me incomoda ficar com um monte de coisa na cara. Então eu prefiro só passar o mínimo de coisa possível. Por isso eu só lavei o meu rosto, né, com o sabonete que eu tenho ali, que ele é específico pro meu tipo de pele, que é acneica. E aí eu passei um pouquinho de protetor solar. Se você quiser vir com um sérum, um creme hidratante, uma vitamina C, alguma coisa por baixo, só conta e risco. Só saiba que a sua preparação de pele ela pode interferir no resultado da maquiagem. Então tenha certeza de que os produtos que você está passando antes do seu protetor ou antes da sua maquiagem, eles não vão interferir negativamente no resultado, né? Aí, o que acontece? Eu tenho duas formas que eu prefiro fazer essa maquiagem. Na verdade, eu tô mentindo pra vocês. Tem uma forma que eu prefiro fazer essa maquiagem. Mas tem dias que a gente precisa que ela esteja um pouquinho mais elaborada, então eu vou mostrar uma segunda versão que dá pra fazer, que ela fica um pouquinho mais completa. Eu não sei dizer o que seria o nome do que acontece com a minha pele, mas eu fico muito vermelha muito fácil. Se eu me esforço um pouquinho, se eu dou risada, se eu passo alguma coisa no meu rosto, tudo que eu vivendo normal, a minha pele ela fica extremamente rosada. Então, assim, em tese, eu deveria fazer a segunda versão sempre para cobrir a minha pele inteira, né? A pele do rosto inteira. Só que eu não gosto, então normalmente eu faço a primeira versão. E aqui que eu tô falando, na primeira versão eu uso só um corretivo da cor da minha pele. Esse daqui ele tá depotado, né? Mas é o da Nath Capello, aquele, acho que é La Mousse. Eu vou pegar o nome dele, uma fotinho vou deixar aqui, mas esse aqui tá depotado, eu comprei só a fração dele. Se você for fazer isso, compre num lugar confiável, tá? Qualquer coisa eu posso deixar o link aqui na descrição de onde foi que eu comprei, porque eu peguei na Shopee esse daqui. E do outro lado, na segunda opção, a gente vai usar uma base no rosto todo. Nesse caso, só metade do rosto, porque eu vou estar fazendo as duas ao mesmo tempo. Mas então vai ser base versus corretivo. O do corretivo, você pode usar o da sua preferência, desde que seja do tom da sua pele, para ele não ficar destoando muito, já que a gente não vai passar no rosto inteiro. Aí o que acontece? Como o meu ele é de potinho, assim, ele é cremoso, eu preciso usar um pincel para aplicar. Mas se você estiver usando algum corretivo líquido ou qualquer outro tipo que ele já venha com o aplicador, já vai facilitar a sua vida. Você não precisa ficar fazendo essa contenda que eu faço, tá? Aí eu pego só um pouquinho dele, não precisa ser muito, e eu vou aplicar aqui nesse centrinho aqui, entre o olho e o nariz. Uma quantidade ok também, não é tão pouco, também não é muito. Aí eu venho com uma esponjinha, que o ideal é estar molhada, mas a minha não está no momento. Se eu sentir que precisa, eu vou lá e eu providencio isso. A gente vai só espalhar aqui embaixo do olho. Espera aí que eu vou lá molhar minha esponja. Beleza, molhei lá, me rendi, molhei lá, porque pra mim fica melhor o acabamento. Aí, como o meu olho ele é bem fundo, normalmente ele já fica meio que escuro, quase como se eu tivesse já passado uma sombra. Como eu não gosto muito, eu vou lá e passo na pálpebra também. Mas se você quiser fingir que você já passou maquiagem no olho, deixa sem. Aí qual que é o truque? Eu gosto de passar até em cima do nariz, porque o meu nariz também é bem vermelhinho, né? E aí eu deixo ele mais concentrado aqui embaixo do olho e esfumo bem na parte, assim, entre o corretivo e a minha pele, sabe? E aí assim ele já me dá uma cara de acordada, tá vendo? Já fica outra coisa, então é pouca coisa diferente, mas vai por mim, no dia a dia isso faz muita diferença. Já tira essa cara de cansado, de quem não se arrumou muito para ir pro serviço, porque já tá esgotada, né?
Nesse caso aqui muito específico, que eu estou com uma espinha gigantesca aqui, eu vou passar um pouquinho de corretivo nela também, né, por aqui, mas normalmente eu não passo não, porque senão aí já começa a ficar muito destoante do que a gente quer fazer, que é uma coisa bem nada, assim, pra nem parecer que você passou maquiagem. E aí, beleza. Aí, se você tiver alguma outra coisa que você gostaria de cobrir, pode ir passando também. Eu normalmente passo um pouquinho aqui no queixo, ao redor da boca, mas bem pouquinho. Aqui embaixo, no bigodinho. Basicamente, eu faço o centro do meu rosto aqui com o corretivo. Pro outro lado, a gente vai vir com a base. Essa daqui da Catarine Hill, Catarine Hill, por mais que eu até goste dela, eu odeio esse pump. Gente, se alguém... Alguém sabe se aquela outra, que ela é de bisnaguinha, é diferente? Ou se é a mesma coisa? Porque assim, a base é boa. Eu só não gosto da embalagem. Aí, pra não ficar uma cobertura muito pesada, mesmo que ela tenha uma cobertura mais média, a gente vai aplicar então com um pincel. Desses mais fofinhos, não precisa ser um kabuki pesadão, não. Nossa, ela tem um cheiro de talco. Pra quem não gosta muito de fragrância, pode ser que fique incomodado, mas eu acho gostoso. Também vou passar no olho, que nem eu falei. E tá vendo como ela fica muito mais cobertura? Ela fica uma coisa muito mais intensa, por isso que eu prefiro fazer só o corretivo, eu acho que fica bem mais natural. E esse aqui, assim, vocês vão ver, é coisa de 5 minutos você faz. Esse daqui eu já acho que você tem que ficar polindo demais. Mas num dia que, por exemplo, vai ter, sei lá, você sabe que vai ter uma festinha no serviço. Tem aniversário de alguém, tem uma confraternização, tem qualquer coisa. Aí já é um trem que às vezes compensa fazer essa maquiagem. Vou dar um acabamento com a esponjinha ali no espelho e já volto. Na câmera, parece que ele tá refletindo muito mais luz e parece que tá muito diferente de um lado pro outro, pelo menos aqui no meu retorno. Parece que realmente aqui dá pra ver exatamente onde eu passei o corretivo e aqui dá pra ver só que eu passei base na cara inteira. Mas pessoalmente, olhando ali no espelho, não tem tanta diferença assim, não. Eu acho que a câmera capta muito mais a parte rosa da minha cara do que eu consigo ver a olho nu. Aqui nesse lado, pra mim, inclusive, presencialmente, eu passaria um pouquinho de corretivo na olheira, porque eu não achei que deu cobertura suficiente. Então, eu vou passar aqui, mas pra vocês acho que não vai dar nem diferença, tá? É o mesmo corretivo que eu passei do outro lado, tá? E assim, pra mim, apesar de ser uma maquiagem meio simples, eu acho que essa daqui ela já tá praticamente, tipo, uma maquiagem comum. Eu faria minha maquiagem exatamente dessa forma também. Eu passaria só um protetorzinho embaixo, um hidratante, dependendo do horário que eu fosse usar. Passei a minha base, passei o corretivo e pra mim isso aqui, tá certo? Por isso que eu uso muito mais esse lado aqui, que é só o corretivo mesmo. E aí vocês vão ver que agora eu vou passar só um blush. E pra mim ele já mescla entre o corretivo e o rosa da minha pele, fica o rosa do blush. Então pra mim já dá tudo certo. Agora no dia que você quer impressionar, o que você quer um plus, sabe? Você se sair se sentindo muito bem, esse aqui é melhor. Aí, assim, pra mim, em tese, se é pra ser uma maquiagem simples, não faz sentido a gente estar tendo que aplicar um monte de contorno, um monte de coisa. Então, normalmente, eu aplico só o blush, e é isso. E eu me tornei a pessoa que eu mais temia, que é a pessoa que gosta do blush meio pêssego, meio rosado, com um brilhinho dourado. Eu gosto de tudo mate na minha maquiagem, assim, sendo bem sincera. Mesmo gostando dessa parte em específico, essa exceçãozinha, eu gosto da minha maquiagem inteira mate. Até um iluminador, de vez em quando, beleza, mas não é sempre que eu passo, não. E aí eu vou mostrar pra vocês qual que é o meu blush preferido hoje, e aqui eu vou passar só o blush. Aqui eu vou passar só o blush, mas aí a gente tem que ver, porque como a gente passou base na cara inteira, eu já sinto um pouquinho mais de necessidade de voltar com as sombras, e aí passar um pouquinho de contorno. Mas vamos ver, se der pra passar uma coisa assim, só o blush, a gente passa só o blush. O blush que eu tô gostando de usar no momento é um que tem nessa paletinha da Eudora Glam, que ele é o único blush que tem na paleta, e ele é um rosadinho meio dourado. É lindo, gente, lindo, lindo, lindo. Vou aproveitar inclusive o espelho que tem aqui nele. Aí a gente passa dos dois lados igual. Eu gosto de passar assim, subindo até nas têmporas.
Mesclando até com essa partezinha de baixo do olho, do finalzinho do olho, sabe? E aí ele já vai fazer meio que a vez de um contorno, dependendo se você passar assim. Eu não passo ele tanto na bochechinha aqui na frente. Não gosto. Nem muito no nariz, que o pessoal passa bastante. No máximo eu dou uma sujadinha assim, só um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Não gosto de ficar com aquele negócio de queimado de sol, porque eu tenho pavor de ficar queimada, porque eu descasco inteira, é uma memória terrível pra mim. Então não faço isso muito não, só passo aqui como se fosse quase um contorno. Inclusive, se eu vier com o contorno em cima, vai ser exatamente aqui assim, ó, só que só no comecinho, que é pra não ficar muito contornado. Aí aqui é a mesma coisa, como eu tô com um protetor solar por baixo, mesmo nas áreas em que eu não passei o corretivo, ele vai ter ali alguma coisinha para ele estar grudando, então ele fica também. A gente passa a mesma coisa. E assim, não se esqueçam de sempre estar esfumando muito bem pro cabelo, tá? Pra raiz do cabelo, para não ficar aquela marca branca assim ao redor do rosto. Dá raiva, porque daí depois quando você vai lavar o rosto para tirar, você tem que molhar metade do cabelo para conseguir tirar. Mas tá bom também. No dia a dia eu não carrego tanto, eu tô carregando bastante aqui para vocês conseguirem ver na câmera, tá? Aí um pouquinho aqui. E pra mim, esse lado aqui, pele, é isso. Acabou? Se fosse usar contorno, eu gosto de usar esse da Caterine Hill. Catarine Hill. Eu sempre falo Caterine, eu não sei porquê, mas é Catarine Hill. Que é na cor glacê. É o mais clarinho que eles têm. É uma ótima opção para pessoas que são muito branquelas, que nem eu. E sempre que pega um contorno, na verdade é bronzer e o negócio fica super laranja no rosto. Eu não gosto. Esse daqui, ele é meio acinzentado, mas ele não é tão acinzentado que você fica parecendo um esqueleto. Ele não tão muito bom. Eu falei que eu não ia passar, mas eu vou passar só um pouquinho aqui na beiradinha, no nariz. Só porque eu sinto falta. Dá nem pra ver, viu? Agora a gente vai estar selando essa pele. Se você é a pessoa da pele seca, ou o pessoal que gosta daquela pele bem. Eu falo lustrosa, mas não me entendam de forma negativa, só que gosta daquela pele com um pouco mais de viço, um pouco mais de brilho, e tá acostumada a ficar sem pó, joia, isso aqui acabou. Tá ótimo. Passou um corretivo, passou um blush, foi-se. Passou um pouquinho de base, passou um pouquinho de blush, deu também. Eu gosto de selar, mesmo que seja só um pouquinho, eu selo pelo menos abaixo dos olhos. Não vou ficar abraçando ninguém, não vou ficar encostando em ninguém, então pra mim tá de boa. Se você vai ficar num lugar em que você tem que ficar cumprimentando as pessoas, então é ideal você selar muito bem, tá? Pra não ficar marcando a roupa dos outros por aí. Aí eu vou usar uma esponjinha de veludo e esse pó aqui da Mari Maria, que é o Soft Silk, aquele da tampa laranjinha, a nova embalagem dela. Aí eu vou só passar aqui embaixo dos olhos, onde a gente passou o produto. Só um pouquinho também, não passei muito não. Sujei a esponjinha aqui mais ou menos com o que tinha na tampa e é isso. De pele, galerinha, acabou. Pele é isso aqui. Agora, olhos, boca, essas coisas, aí cada um faz o que preferir. Eu tenho também duas opções que eu prefiro e eu vou mostrar pra vocês as duas opções de olhos. E aí de boca eu vou fazer só uma só. E aí, se vocês quiserem, vocês podem ousar. Se você quiser fazer uma make super simples e tacar lá um batom vermelho, use o seu livre-arbítrio. Seja feliz. Faça do jeito que você se sentir mais confortável utilizando, tá? Ok, para os olhos, eu normalmente fico entre duas opções. Ou eu passo uma sombra marrom clarinha na minha pálpebra basicamente inteira, só para selar o corretivo ou a base que eu passei, ou eu venho com um lápis só para fazer uma sombrinha na raiz dos cílios para fingir que eu tô um pouquinho mais de volume. Esse aqui é o lápis de olhos marrom Tito, da Quem Disse Berenice, e esse aqui é a paleta Ela é Básica da Visela. Aí é assim, um lado eu vou fazer um, outro lado eu vou fazer o outro para vocês verem, para não ficar muito carregado. Eu vou pegar o marrom mais claro que a gente tem aqui, que pode não estar parecendo muito aí, mas esse aqui que ele é mais neutro. Os de cima eles são um pouquinho mais quentes, não preciso disso não. Aí a gente vem e passa assim, sem se preocupar muito, passa na pálpebra inteira, assim, no côncavo. Só vai para dar uma sombrinha.
Aí se eu quiser que a parte da pálpebra interna aqui, a pálpebra interna não, mas que essa pálpebra móvel ela fique um pouquinho mais clara, aí eu pego o branquinho aqui, ou um pó compacto, o pó que você tiver, e eu passo aqui no começo. Mesmo pincel, gente, é pra ser uma maquiagem bem básica. Do outro lado, como eu cheguei a passar um pouquinho da base com o pincel, com a esponjinha e com o pincel também, eu vou pegar essa sombra aqui, que ela é bem da cor da minha pele, só porque eu já guardei o pó, porque poderia ter sido pó também. Tira qualquer vinquinho e a gente vem passando a pálpebra inteira antes de eu vir com o lápis, selando tudo, só para não ter nenhum problema de ficar transferindo depois. Aí a gente vem com o lápis bem na raiz do cílio. Só sujando mesmo, não precisa ter muita precisão não. E eu gosto de fazer só da parte do meio pra fora, tá? Eu não faço até o início não, é só ali. Eu achei ainda que eu exagerei, eu podia ter feito um pouquinho menos. Fizemos isso aí, agora eu venho com um pincelzinho que tem umas cerdas um pouquinho mais achatadas. Acho que não sei se vai estar dando pra vocês verem, mas ele não é gordinho, muito gordinho não. Aí eu só venho e dou uma esfumadinha. Viu? Aí agora a gente só vem com a máscara de cílios. Eu não aplico embaixo. Eu vou aplicar embaixo em um dos lados e aí no outro eu vou deixar do jeito que eu costumo usar, só para dar opção para vocês também. A máscara que eu vou estar utilizando é essa Turbo da Eudora Soul. Não vai estar dando para ver direito. Mas só confia. A minha já tá bem sequinha, tá? Só que eu amo a máscara já nesse ponto. Agora pra cá eu não vou conseguir fazer na câmera, eu vou precisar do espelho, tá? Tá vendo? Aqui pra mim já fica praticamente um olho pra sair já. Precisa nem de cílio postiço. Aí nesse olho de cá eu vou aplicar em cima e embaixo pra vocês verem como fica. Pra sobrancelha, se você tiver alguma falhinha, eu acho que você pode estar preenchendo da forma que você preferir, com sombra, com gel, com cor, aquelas pastinhas de sobrancelha, né? Eu vou passar só um gelzinho para segurar ela no lugar, que é esse gel incolor da linha Game On, da Ruby Rose, ou da tampinha rosa. Gente, alguém me explica por que fazem um aplicador desse tamanho para passar na sobrancelha? Mas tá tudo bem. Aí eu só penteio tudo bem pra cima, só pra ficar no lugar. A minha, ela já é até que bem preenchida. Essa daqui que ela é mais falhada. Que aí, em tese, eu poderia desenhar um pouquinho a parte de cima dela aqui, ou o comecinho, mas como é pra ser uma make simples, eu também não vou ficar desenhando muito, não. Só se ela realmente fosse bem falhada. Pra gente finalizar, eu vou estar passando esse batom aqui, que é da Nina Secrets, que não vai dar pra vocês verem o nome direito, porque é tudo meio prata, meio prateado, né? E aí ele vem até com um anelzinho aqui. Ele assusta de primeiro, porque ele tem uma cor bem escura, só que como eu passo bem pouquinho, ele fica uma cor bem neutra. Aí eu só faço assim, não passa. Se você quiser passar lápis, pode passar. Gloss, pode passar. Só que eu gosto assim, só passar o batomzinho. E tá pronta a maquiagem. O que vocês acharam? Qual dos dois lados vocês usariam mais? Esse que é um pouquinho mais trabalhado, que a gente já tem um pouquinho mais de coisa, ou esse daqui que é um lado um pouquinho mais simples? Só que, obviamente, a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, eu que fico muito vermelha, se eu for só desse jeito, eu for tirar uma foto e estiver dando muita risada, provavelmente você vai ver exatamente onde tá a parte que eu fiz o corretivo. Agora, só pro dia a dia, só pra você estar com uma carinha um pouquinho mais de acordada, tá ótimo. E, obviamente, se você tiver alguma condição, alguma mancha específica, rosácea,
olheira um pouco mais arroxeada, mais marrom, alguma coisa nesse sentido, o ideal seria fazer um pouquinho uma correção de cor antes da gente vir só com esse tipo de maquiagem. Como eu não tenho, no máximo que eu tava aqui era a espinha que a gente tinha pra cobrir, depois eu passei tanto blush que ficou basicamente a mesma coisa, aí eu não vou estar conseguindo explicar pra vocês como é que é, porque eu não tenho essa mancha pra poder corrigir. Mas, aí qualquer coisa é só vocês darem uma procuradinha aqui no YouTube, em vários canais tem pessoas que explicam como que a gente faz essa correção, e quem sabe eu não trago no vídeo em algum outro dia. Mas e aí, gostaram? Qualquer coisa deixa sugestão de maquiagem aqui nos comentários que eu vou estar trazendo outros vídeos, outras técnicas, outras coisas pra vocês. Eu quis já começar dando o pontapé inicial com uma make iniciante, uma make um pouco mais simples, porque é o que eu costumo usar no meu dia a dia e eu acho que é o básico que todo mundo precisa saber, né? Então as partes mais elaboradas, aquela maquiagem um pouquinho mais complicadinha, com um pouquinho mais de acabamento e técnica, a gente pode ir trazendo com o passar do tempo. O que vocês acham?